Olá, eu sou Thay Alexandre, mentora de marketing médico, e hoje nós vamos conversar sobre quais são os seus objetivos como médico, como médica, dentro do marketing digital. Então é importante você ter clareza de quais são os seus objetivos, ou seja, o que que você quer, o que que você deseja através do seu marketing digital, né? Um erro muito comum que acontece, que os médicos cometem é simplesmente começar a investir em marketing digital, mas não ter clareza exatamente onde quer chegar, ou até que ponto deseja investir, ou até onde quer ir com o seu marketing, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui só para que você consiga ter essa clareza, né? Não é simplesmente, captar pacientes. Sim, captar pacientes, né, para o teu consultório, para a tua clínica, pode ser sim um grande objetivo dentro do marketing médico, e aí você vai traçar estratégias para isso. Mas, por exemplo, alguns outros exemplos que a gente pode discutir aqui. Você pode ser especialista na tua área, querer dar aula, por exemplo, ou ensinar para outros médicos profissionais. Então você pode ter o objetivo de querer ser autoridade, querer ser referência dentro da sua área, dentro da sua especialidade. Esse é um objetivo que pode ser mapeado. O outro objetivo é realmente fazer a captação de pacientes para o seu consultório particular. Então, usar o marketing a seu favor para isso, né? Então, é um outro objetivo. Um outro objetivo, por exemplo, é você lançar um infoproduto, ou seja, um curso online, um e-book online. Então, tentar, né, fazer estratégias para ser referência para esse lançamento desse produto. Um outro objetivo, por exemplo, você querer ser referência, você dar aulas ou pretende dar aula, né, querer ser referência, querer tua imagem atrelada a um professor. Então você pode ali se comunicar com alunos, né, ser um professor de residência, ou especialização, ou enfim, um preceptor. Então você tem ali várias opções, né. Então veja, perceba que objetivos diferentes, né, requerem estratégias diferentes. Requerem, por exemplo, divulgação em redes sociais diferentes. Então, por isso que, primeiro ponto aqui, né, nessa nossa aula sobre os objetivos do marketing digital, é imprescindível você ter clareza de qual é o seu objetivo, né? Veja que existem vários objetivos, ou, por exemplo, ser referência na sua cidade, ser referência no Brasil. Se você deseja, por exemplo, atender sobre o formato de telemedicina, então você pode, né, e deve colocar como objetivo, ser referência no Brasil, porque aí você não tem limitação de local de atendimento, ok? Então esse é um grande mapeamento que você precisa fazer no início da tua estratégia, né. Então é importante a gente também compreender dentro dessa aula falando sobre objetivos, né, que existe o inbound marketing. O que que é o inbound marketing, né, a gente fala muito nisso, desse assunto nessa trilha. O inbound marketing é o processo de trazer pessoas desconhecidas, fazer com que pessoas desconhecidas passem a ser promotores da tua marca. Ou seja, que processo, que estratégias dentro do marketing digital você vai fazer para que essas pessoas que nunca te viram, que não te conhecem, vão passar a te conhecer, consumir os seus conteúdos, construir uma relação de confiança com você, né? Sentir desejo, necessidade de marcar uma consulta, marcar um procedimento com você, fazer, ou seja, ir no teu consultório, fazer o procedimento ou participar lá da tua consulta e sair com uma boa imagem, uma boa percepção do seu serviço, do seu trabalho. E aí sair como um promotor da tua marca. Esse é o processo do inbound marketing, é transformar desconhecidos, né, em promotores da tua marca. Então, para cada passo a passo desse, existem estratégias de marketing diferentes que a gente vai conversar ao longo dessa disciplina. Então, por que que é importante o primeiro passo? Mapear. Se você não mapeia qual é o objetivo, ou seja, o que que você deseja dentro do teu marketing digital, você não sabe onde quer chegar. Você não vai ter clareza dessa estratégia de inbound marketing, né? Um outro ponto também que a gente precisa conversar aqui é que marketing digital, e a gente precisa, na verdade, desmistificar, né? Dentro desse universo também é que marketing digital não é apenas rede social. Então vamos deixar claro, né, por exemplo, um grande exemplo que aconteceu, né, que muita gente, teve problemas com suas contas foi que em outubro, né, no finalzinho de outubro desse ano,
O Instagram passou por uma pane, um bug, na verdade, e cancelou várias contas da plataforma. Sem nenhuma explicação, as pessoas entravam lá nos seus perfis e estavam simplesmente cancelados. Outras pessoas, né, relataram que perderam mais de 10.000 seguidores e até mais, né? Simplesmente como se o Instagram tivesse feito uma limpa dentro da rede social. E aí eu te pergunto, se você só investia nessa plataforma, só utilizava apenas essa plataforma, como ficou? Imagina o caos que gerou. Tiveram contas que conseguiram ser retomadas e outras não. Outras simplesmente, né, outros médicos e médicos tiveram que começar do zero o seu trabalho dentro do Instagram. Então, por isso que eu bato muito nessa tecla e falo que a gente precisa desmistificar que fazer marketing digital não é apenas investir em rede social. Existem outras plataformas, então o marketing digital ele vai além, né? Existem várias estratégias que você pode investir, como por exemplo, ter o seu site, é a sua casa. Eu gosto de falar que o seu site é a sua casa, é onde você coloca todas as informações, é onde você consegue mostrar o teu currículo, por exemplo, para o seu paciente, é onde você consegue deixar claro os locais de atendimento, com endereço, é onde você consegue até trazer conteúdos mais ricos, mais profundos, através de textos, de blogs, de artigos que você pode criar, né? Então, o seu site é você que manda, né? Ele não tem nenhuma incidência externa, o que é ótimo. Você pode até usar o seu site para, por exemplo, os pacientes agendarem ali através do site uma consulta com você, você fazer uma interligação com a tua agenda, com a agenda da tua secretária e ter essa possibilidade do paciente marcar uma consulta com você, né, através do seu site. Então, outras estratégias, já que a gente está citando exemplos, você pode criar materiais educativos, como por exemplo vídeos, e-books, né, que são livros digitais. Os vídeos você pode, por exemplo, encaminhar para os teus pacientes via WhatsApp, via Telegram, né? Ou até mesmo através da rede social, seja o YouTube, seja o Instagram. Então, veja, tem outras ferramentas que você pode utilizar. Os e-books você pode criar como material complementar à tua consulta, como material rico para você enviar para os pacientes, ou até como material extra, digamos assim, com um conteúdo extra, um conteúdo mais amplo, mas que vai gerar valor para o seu paciente, né? Então veja que a gente, em nenhum momento desses exemplos que eu fui trazendo aqui, a gente se limitou apenas à rede social ou apenas ao Instagram, né? Que é uma das redes sociais mais conhecidas e utilizadas pelos médicos. O que é muito bom, né? É preciso também deixar claro aqui que sim, o Instagram é uma rede social muito estratégica, a gente vai falar também disso ao longo de todo o curso, é muito estratégica, mas o que você precisa ter em mente nesse momento é que ela não é a única estratégia de rede social. E outras tantas estratégias, como por exemplo, você investir no teu posicionamento no Google, ou seja, quando as pessoas digitarem lá no Google, nos buscadores, né? O mais famoso é o Google, buscar por tua especialidade, buscar por algum tratamento que você realiza, que o teu nome possa aparecer lá no topo da página, através dos anúncios, né, que é o que chamamos de Google Ads. É uma outra estratégia que não é só rede social, né. Você pode, por exemplo, usar outras redes, como por exemplo o WhatsApp, que eu já falei, o Telegram, para criar grupos de envio de mensagem, que você pode alimentar ali, fomentar também o debate entre pacientes, por exemplo, né. Se você uma ferramenta super estratégica, se você é pediatra, se você é obstetra, você pode criar grupos com seus pacientes para troca de informações, são grupos muito ricos, né, você não precisa se limitar, veja, você não precisa se limitar apenas à rede social, pode usar essas outras estratégias que eu estou falando aqui. Então, eh, já desmistificando isso, né, o interessante é abrir o mindset e entender mesmo: "Ok, eu já tenho clareza do meu objetivo, já sei onde eu quero chegar, e aí quais são as estratégias que eu vou utilizar além das redes sociais", né. Um ponto também que a gente precisa levantar aqui, um ponto de atenção também, é que não adianta estar presente, ter presença digital em todas as redes sociais e não conseguir dar conta. É um outro erro grave também. É melhor que você escolha as redes sociais que você tem familiaridade, que você gosta, que você tem tempo para se dedicar e fazer bem feito, do que ter várias redes e deixar simplesmente lá um conteúdo obsoleto. Isso é até prejudicial para a tua imagem, né, já falamos de imagem. Eh, e
Eu gostaria de falar um pouquinho, né, para quem por que é importante você ter essa clareza para saber para quem você vai comunicar, né, é um outro ponto dentro desse conteúdo que a gente está falando aqui, desse assunto sobre objetivos dentro do marketing digital. Eh, Para isso, a gente vai conversar aqui sobre a persona. O que que é a persona? Quem é esse perfil, né, que você precisa saber? Primeiro, a gente precisa entender uma grande diferença, que é entre a persona, que na verdade o nome é Buyer Persona, que significa uma representação do teu cliente ideal, tá? A diferença da Buyer Persona para o público-alvo. Para isso, eu preciso só compartilhar também minha tela com vocês, com esse exemplo aqui, que é bem interessante, para ficar claro. Vocês já estão vendo aí na minha tela um exemplo clássico de persona, né. Veja aqui essa persona que tem o nome de Mariana Borges, tá. O que que a gente precisa entender? Quando as pessoas falam assim: "Ah, quem é o teu público-alvo?", as pessoas te perguntam: "Quem é o teu público-alvo?". Público-alvo, ele é muito amplo. Público-alvo, por exemplo, podem ser homens de 45 anos, mulheres de 50 anos, mulheres jovens de 35 anos que moram na cidade de São Paulo. Isso é um público-alvo. Ou seja, ele é super amplo. Você não sabe características específicas, você não entende, você não consegue aprofundar e trazer ali características profundas, características específicas mesmo daquela pessoa, daquele público, né. Então, por exemplo, se fosse aqui Mariana, residente de São Paulo, da cidade de São Paulo, na faixa de 20 a 40 anos, né. Isso aí, na verdade, é um público-alvo, é muito amplo. De 20 a 40 anos, nós temos os nuances muito diferentes, nós temos desejos, pessoas com desejos muito diferentes, né. São idades um leque de idade muito alto, muito grande, então você não consegue especificar, ter clareza. Isso é o público-alvo. E por que que a gente fala, né, que a gente dentro do marketing digital defende e fala que você precisa criar uma buyer persona, uma persona? Esse é um exemplo clássico de persona, você sabe e conhece detalhadamente o perfil do teu paciente ideal. Então, a persona é um personagem, claro, que você vai criar, né, um personagem semi-fictício. Por que semi-fictício? Porque ele tem que ser baseado no teu perfil ideal, ou seja, o paciente que você quer, que você deseja atingir, não necessariamente é o paciente que você tem hoje dentro do teu consultório, essa é uma dúvida muito comum dos médicos que eu atendo na minha mentoria. Não necessariamente, né, você começou, abriu o consultório, então você ainda tem ali várias pessoas, vários perfis diferentes que vão frequentar o teu consultório, que vão agendar uma consulta com você. Mas, aos poucos, você precisa entender quem você quer atender, quem é o público que faz sentido para você, né, quem é o público específico, né, que faz sentido para você. Ou seja, quem é essa pessoa, quais são os comportamentos dela, quais são os desejos, as necessidades, quais são as dúvidas, o que que ela faz, qual é o estilo de vida, como ela trabalha, em que ela trabalha. Então veja, você precisa ter esse leque de informações, essa riqueza de detalhes, para conseguir produzir conteúdos assertivos, para conseguir chegar e gerar conexão com aquela pessoa, né. Primeiro passo, bom, o que que você deve fazer para pensar nessa persona, né? É aleatória? Não. Dentro da tua especialidade, o que você precisa fazer é escolher, parar para pensar quem você realmente de fato quer atender. E aí, quando eu falo assim, quem você quer atender, você pode elencar por algumas razões, ou por afinidade mesmo, você tem afinidade com certo público, com público específico, ou por questão de estratégia de mercado, ou seja, na cidade que você atua, na tua região, tem poucas pessoas que atendem esse público e você quer se diferenciar e quer atender. Ou por demanda mesmo, tem uma demanda muito grande na tua especialidade e a demanda maior é por mulheres de 45 anos, por exemplo. Então você pode, focar nesse público, né, então e que claro traz, também pode trazer um maior ROI para você, retorno sobre o investimento. Você faz um consultório ou você está atendendo em um consultório, você está fazendo um investimento de tempo, de dinheiro, então você precisa ter esse retorno. Então você pode avaliar também no teu mercado, na tua cidade, na tua região, quem é a persona que traz esse retorno financeiro para você melhor.
tá? Então depois de elencar, né, quem é essa persona, você vai detalhar. Num primeiro passo, no primeiro momento, como você vai detalhar? Se você ainda não tem essa persona dentro do consultório, mas você idealiza, ou seja, você quer chamar a atenção dessa persona, você vai simplesmente detalhar comportamentos que fazem sentido para a tua especialidade, né, você vai detalhar uma persona lá que faz sentido para você. Se é jovem, o que que gosta, o que que não gosta, né, se mora com os pais, se não mora. E aí, você vai montando aos poucos, né, informações como vocês estão vendo aqui na tela, demográficos, de comportamento, informações de desejo, necessidade, de desejos também dentro da tua especialidade, como você pode ajudá-la. Você vai desenhar essa persona. E aí, ao longo que o teu consultório, for avançando e você for recebendo um volume maior de pacientes, você vai tendo clareza se essa persona faz sentido ou não para você, né. Você vai deixando, eh eh, você vai selecionando algumas informações e vai descartando outras. Ah, isso faz sentido, essa necessidade, esse desejo faz sentido, esse outro não. Então você vai, refinando a tua persona, isso é 100% normal e comum. Na verdade é até uma boa prática, né, você ficar ali sempre atualizando a sua persona para ela ficar o mais fiel possível a quem está vindo para o teu consultório, ok? Então esse seria o cenário 1. O cenário 2 é você que já está atendendo, já começou a atender, já tem um volume legal, já consegue ter clareza de quem é o teu público, ou seja, quem você está atendendo, então você já tem mais facilidade para criar a tua persona ideal, né. Porque você pode, por exemplo, simplesmente trocar ideias com os teus pacientes dentro do consultório, perguntar um pouco, né, entender o contexto de vida deles, e isso tudo servir de base, de informação, para você montar aqui a sua persona. Então você pode até perguntar para o teu paciente como ele te achou, o que que ele gosta, o que ele faz da vida, quais são os hobbies dele, né. Isso faz parte até da tua anamnese, um pouco disso. Então, quando você já tem esses pacientes dentro do consultório, você pode só afinar ainda mais a tua persona e deixar ela mais detalhada, tá. Então, veja, temos 2 cenários aí, para quem está começando a atender e para quem já atende. Para quem já tem um pouco mais de clareza e para quem não tem. Então a persona é importante. E por que que é importante, né? Vamos ver esse exemplo aqui da Mariana. Então aqui você tem detalhes com o nome, idade, a profissão, de onde ela mora, veja, a localidade bem específica, né? Quais cidades de São Paulo. Todos os pontos de conflito e necessidades, ou seja, aqui, por exemplo, nesse exemplo, a Mariana ela tem intolerância à lactose e a glúten, então ela descobriu há 1 ano, né, o que que ela evita comer, então tem um pouquinho falando desse histórico dela. Quais são as dificuldades? Ah, ela tem dificuldades para encontrar produtos sem glúten, sem lactose no mercado, né. Para o que ela procura? Receitas, pratos, né, saudáveis, práticos, enfim. E aí possíveis, aqui algumas informações demográficas, ou seja, comportamentais da Mariana, o que que ela faz, com quem ela mora, o que que ela gosta de comer, o que que ela gosta de fazer nos finais de semana, ou com a família, com os amigos, enfim. E aí possíveis soluções, né. Tanto soluções, que você pode ajudá-la nessa questão, ou não, soluções práticas mesmo, né, soluções mais amplas. E aí você pode estar se perguntando, mas qual que é o grande objetivo de criar e ter esse detalhe, né, essa riqueza de detalhes? Ah, inclusive é bem importante aqui também colocar uma foto para que você sempre visualize já a sua persona. Você pode até chamá-la pelo nome, ah, porque a Mariana gosta disso, então eu vou produzir um conteúdo sobre isso. A Mariana tem necessidade de entender mais a fundo sobre tal assunto, então eu vou trazer mais esse assunto, né? Então eu já expliquei até. O grande objetivo de você construir, ter a sua buyer persona é, se você sabe quem é que você quer atender, quem você quer atrair para o teu consultório, você vai produzir conteúdos, você vai criar estratégias de marketing que sejam específicas para aquela persona, né. Então isso é o que vai diferenciar, por exemplo, se você é geriatra, tem 2 opções, não necessariamente a persona de um geriatra é o idoso, né. Às vezes o geriatra atende idosos, mais avançados, ou seja, 70 mais, que são pessoas que não estão no Instagram, que são pessoas às vezes mais acamadas ou que estão mais debilitadas.
Então, talvez a estratégia do geriatra seja falar com o filho do idoso, que é quem marca consulta, quem acompanha nas consultas, quem conversa com o médico, então quem consome o conteúdo no Instagram. Então, talvez para essa especialidade, né, para o geriatra, seria muito mais estratégico falar com o filho do idoso de seus 40 anos, é a mulher lá de 40 anos, então vamos entender quem é esse perfil, né. Então veja, com um simples olhar, uma simples diferenciação de persona e público-alvo, você consegue enxergar, ter mais clareza de com quem você vai conversar, automaticamente, quem você vai atrair para dentro do teu consultório. É isso, então, nessa aula de hoje, dentro de objetivos do marketing médico, do marketing digital médico, nós mapeamos onde você quer chegar, ter clareza sobre público-alvo e persona também. Obrigada.